Olá, pessoal! Estudaremos o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos, que se localiza no estado de São Paulo. E estudaremos em partes por se tratar de um conteúdo extenso. Eu também não irei estudar todos os artigos com vocês, apenas aqueles que eu vejo sendo mais cobrados em prova de concurso público. Porém, você fique à vontade para fazer seu estudo completo. A ideia aqui é facilitar o estudo, ok? Bom, além disso, em breve estarei disponibilizando uma apostila, um PDF com 50 questões elaboradas por mim sobre esse conteúdo, sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos para venda, tá? Eu irei colocar o link na descrição desse e dos demais vídeos do canal aqui referente a esse conteúdo, tá bom? Então só fiquem ligados aqui no canal. Bom, e se você chegou no canal pela primeiríssima vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um novo conteúdo. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar início ao nosso estudo sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos do município de Santos. As disposições que estão presentes nessa lei, que institui o regime jurídico desses funcionários, aplicam-se também no que couber aos funcionários da Secretaria da Câmara Municipal. E quem faz parte da Câmara Municipal são os vereadores. Bom, e quem é funcionário público para efeitos de lei? É a pessoa legalmente investida em cargo público, ou seja, é a pessoa que ela está vestindo a camisa de um cargo público, ela está exercendo uma função pública e ela está legalmente investida nessa função, Ela está amparada por princípios legais. E o que é cargo público? O cargo público, necessariamente, ele tem que ser criado por lei. E ele tem que ter um número certo, tem que ter uma denominação própria, uma nomenclatura, por exemplo, um cargo de professor, um cargo de secretário. E também tem que ser remunerado pelos cofres públicos, no caso municipais, pelo erário. E vai corresponder a um conjunto de atribuições e responsabilidades que serão direcionadas ao funcionário público que está ali investido naquele cargo, tá? Então, quem está investindo no cargo público terá responsabilidades, terá atribuições e que serão específicas ao cargo na qual ele está assumindo ali. O cargo que ele prestou concurso público, o cargo que ele conseguiu ser nomeado e que tomou posse e que está em exercício. E quem pode exercer um cargo público? Os cargos públicos, eles são acessíveis a todos os brasileiros. Existirão algumas condições que estão prescritas em lei, em regulamento e também em instruções, mas todos os brasileiros poderão ter acesso aos cargos públicos. Bom, observa-se o princípio da paridade na remuneração dos funcionários do Executivo e Legislativo no município. O que é paridade? Paridade é o tratamento. Esse tratamento ele não deve ser desigual, ele deve ser igual a todas as partes envolvidas. E os cargos públicos, eles são de carreira ou isolados. Existem aqueles cargos que possibilitam uma ascensão, uma subida de nível ao longo do tempo, por antiguidade, ou porque aquele servidor ele conseguiu aperfeiçoar a sua qualificação profissional, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, ele fez uma pós-graduação a nível de especialização, ou também por conta do tempo de serviço. Ou isolado significa que ele sempre estará naquele mesmo nível do cargo que ele ocupa. Bom, os cargos de carreira se integram através de classes e correspondem à mesma natureza de trabalho. Por exemplo, a carreira do magistério. Dentro da carreira do magistério existem diferentes classes, tá? Existe a classe do professor de anos iniciais, do professor de anos finais, professor de educação infantil, enfim. Mas eles têm a mesma natureza de trabalho, ou seja, que é o quê? Que é o magistério, que é lecionar, que é a educação. Os cargos de carreira, eles serão de provimento efetivo, ou seja, para que aquele funcionário, ele assuma aquele cargo, ele vai ter que fazer um concurso público de provas ou de provas e títulos. E uma vez que ele é convocado, ele consegue ser aprovado e convocado para assumir aquele cargo, ele vai ser nomeado para um cargo efetivo, depois de 3 anos de efetivo exercício. E uma vez aprovado em estágio probatório, ele vai ter a sua estabilidade. Já os cargos isolados, que não possibilitam aquela ascensão, eles serão de provimento efetivo, Ou seja, depois de 3 anos de efetivo exercício, eles conseguem a estabilidade. Ou são cargos comissionados, que são cargos de livre nomeação e exoneração. Significa que são cargos que aquele funcionário ele pode assumir a qualquer momento por indicação.
mas ele pode deixar esse cargo a qualquer momento também. Não confere a esse funcionário estabilidade, a estabilidade que é conferida ao funcionário efetivo. E o que é classe? Classe é o agrupamento de cargos da mesma denominação e de nível de vencimento. É você pegar e organizar todos aqueles cargos que possuem a mesma denominação, você agrupa eles, cria um conjunto que a gente chama de classe. É uma forma de organização. A carreira é um conjunto de classes de mesma natureza de trabalho, escalonadas segundo a responsabilidade e complexidade das atribuições. Já a carreira vai incluir várias classes diferentes, só que são classes diferentes da mesma natureza de trabalho. Como eu falei, dei o exemplo, né? São ali todos da educação, mas assumem classes diferentes. As exigências e atribuições para cada cargo serão definidas em lei ou decreto. Tá? Então, quem vai dizer o que cada cargo vai exercer, as atribuições de cada cargo, será através de lei ou será através de decreto. Bom, é vedado atribuir-se ao funcionário encargos ou serviços diferentes do que os próprios de sua carreira ou cargo, ressalvadas as funções de chefia e direção e as comissões legais. Então, em regra, o funcionário ele não pode fazer atribuições estranhas ao seu cargo. Ele tem que exercer as atribuições definidas em lei ou decreto para o seu cargo. Bom, exceto os casos, né, de funções de chefia, funções de direção, que são funções de confiança, né, que tem ali uma responsabilidade maior, então porventura pode ser que seja necessário fazer algo a mais, tá? Então nesse caso abre-se uma exceção. O que é quadro, né? O quadro dos funcionários. O quadro é o conjunto de carreiras e de cargos isolados. Então o quadro é muito maior, ele é abrangente, tá? Ele inclui diferentes carreiras, né, que vão ter ali de diferentes naturezas, né? E também cargos que não necessariamente serão cargos que vão ter essa subida de nível, são cargos isolados. Então pega tudo, tá? É o quadro de funcionários. Bom, e é vedada a prestação de serviços gratuitos, né? Nenhum funcionário público poderá exercer algum serviço gratuito. Ele tem que ser remunerado pelos cofres públicos municipais, uma vez que estamos falando aqui do município de Santos. Tá, gente? Lembrando que eu não estou vendo todos os artigos, verei apenas aqueles que eu considero mais importantes, que eu vejo sendo mais cobrados em prova, ok? Vamos fazer a nossa primeira questão, lembrando que em breve estarei disponibilizando um PDF com 50 questões sobre essa temática, sobre o Estatuto de Santos. Também irei disponibilizar combos com valores promocionais, tá? Contendo, além do Estatuto, também 50 questões sobre a lei orgânica do município de Santos, né? Que vai cair para o concurso desse município. Aí esses combos terão valores promocionais. Eu irei colocar todos os links e informações na descrição desse e dos demais vídeos, tá? É só vocês acompanharem aqui no canal. Vamos lá. O agrupamento de cargos de mesma denominação e vencimentos chama-se letra A, carreira, letra B, classe, letra C, quadro, letra D, função pública. Lembrando também da importância de pausar o vídeo e analisar a questão com calma. Bom, gente, classe é o agrupamento de cargos de mesma denominação e de mesmos vencimentos, tá? E quando você coloca todas as classes, né, que tem ali, que estão na mesma faixa, né, em relação à remuneração, em relação à nomenclatura, agrupa esses cargos e aí você dá o nome de classe. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Bom, os cargos públicos, eles serão providos por... Bom, provimento, gente, é o preenchimento de um cargo público, tá? E pode acontecer por nomeação. Nesse caso, o funcionário público ele prestou um concurso público de provas ou de provas e títulos e foi nomeado, e foi convocado, assinou, né, o termo de posse, assumiu e entrou em exercício em relação a esse cargo via nomeação. Também promoção, né, que tem essa subida, né, em relação a essa melhoria salarial de vencimentos, muitas vezes acompanhado, né, de um aumento em relação aos vencimentos, por conta de questões de antiguidade, por questões de merecimento, por qualificação profissional, enfim. O acesso, ele já foi revogado, eu não vou falar sobre ele, tá, para não confundir. Também há transferência. Transferência é quando há uma mudança de cargo público, no caso um cargo efetivo. Também a reintegração, né, quando um servidor ele foi demitido, mas os motivos que levaram a essa demissão foram considerados inválidos. Daí essa demissão ela fica, né, sem efeito e aí ele retorna ao serviço público, reassume aquele cargo que ele assumia antes, ele é reintegrado ao serviço público. E quem estava assumindo aquele cargo, né, enquanto ele estava, né, afastado, enquanto ele foi demitido, é reconduzido para o seu cargo de origem, tá? Daí a recondução que não está aparecendo nesse rol. Também temos a readmissão.
Nesse caso, é quando o funcionário ele foi exonerado, não foi demitido, ele foi exonerado, por exemplo, porque ele não atendeu, ele não foi aprovado no estágio probatório, daí ele foi exonerado. Ou porque ele foi considerado como abandono de cargo, ele ficou um tempo sem frequentar o serviço, né? Mais de 30 dias seguidos sem frequentar o serviço, por exemplo, e aí ele foi exonerado. E aí ele reingressa ao serviço público, e aí ele não recebe nada por isso, sem direito a qualquer ressarcimento, tá? Temos a reversão, que é quando o funcionário, ele é aposentado, até então aposentado, ele retorna ao serviço público, né? As condições, por exemplo, que levavam à aposentadoria dele foram consideradas inconsistentes, não foram suficientes e o serviço público, a administração pública considera que ele é capaz de, sim, exercer as funções as funções que ele exercia antes. Então, nesse caso, ele passa pela reversão. E por fim, o aproveitamento é quando aquele servidor, por algum motivo, porque o cargo dele se tornou extinto, por exemplo, foi considerado desnecessário, e aí ele ficou posto em disponibilidade, ele está ali parado, esperando alguém dar alguma função para ele, fazer com que ele assuma algum cargo. Aí ele é aproveitado em algum outro cargo público, né, com vencimentos equivalentes ao que ele assumia antes. Vamos para a nossa última questão nesse vídeo, que diz o seguinte: são formas de provimento de cargo público, exceto letra A, nomeação, letra B, reintegração, letra C, aposentadoria, letra D, promoção. Bom, gente, a aposentadoria é uma forma de vacância, ou seja, de tornar um cargo público vago e não de preencher um cargo público. Portanto, a letra C é a nossa exceção e é a nossa resposta. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, não deixe de deixar um like, também um comentário, tá? E também compartilhar esse conteúdo com seus amigos concurseiros. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem estar ajudando, reforçando nos seus estudos. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.